Olá, a paz do Senhor Jesus aos alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Marco. Nós estamos de volta com mais uma aula. Hoje estudaremos a lição de número 13. Hoje é a última aula do trimestre, tá? Tivemos aí um trimestre muito abençoado por Deus, com aulas edificantes, né, para nosso crescimento espiritual. E hoje, então, estamos encerrando esta aula, ok? Semana que vem já iniciaremos uma matéria nova, mas falaremos isso mais para o final da aula, ok? Bom, eu sempre recomendo aos alunos que, que irão assistir esta aula posteriormente que possa acompanhar esta aula sempre com a Bíblia aberta, por sinal, a sua revista, sempre um caderno e uma caneta para fazer aí as suas anotações. Vamos então para o nosso estudo. Aqui está. Então, a lição de número 13, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Vamos lá. Só um minuto. Bom, nós temos aí dois textos, né, que nós estaremos acompanhando. Segundo Coríntios, o primeiro texto é segundo Coríntios capítulo 13, do 11 ao 13, tá? E o outro texto se encontra na carta de Pedro, né? Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 2 e 3, tá bom? Eu coloquei a partir do verso 1 aqui, mas que o Pedro, né, se apresenta como apóstolo do Senhor, enfim. Porém, eu deixo para que você faça essa leitura aí na sua casa, a fim de ganharmos tempo aqui também, tá ok? Prosseguindo aí então, a nossa introdução. A Trindade é uma doutrina fundamental da fé cristã. Nós temos falado isso praticamente em todas as aulas, né? E tenho certeza que isso vai ficar gravado na nossa mente. Então, a Trindade é uma doutrina fundamental da fé cristã e também a base, né, da existência da missão da igreja. Ela revela o agir cooperativo do Pai, do Filho e do Espírito Santo de forma harmoniosa, né, na criação, na redenção, na santificação e na comunhão da igreja. Prosseguindo aí, ainda sobre a introdução, essa lição ela visa mostrar como a Trindade sustenta, guia e envia a igreja para o cumprimento do seu papel no mundo, tá? Compreender essa verdade fortalece a nossa identidade como povo de Deus. Prosseguindo aí, então, nosso primeiro tópico, né? A Trindade e o plano redentor. Vamos lá. Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Então, eleitos segundo a presciência do Pai. Isso aqui é muito importante, que você preste muita atenção nisso, tá ok? Deus elegeu a igreja desde a eternidade, Efésios 4, 1 e 4, né? E esse plano, ele precede a nossa existência, pois fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, Deus elegeu de antemão aqueles que ele soube que iriam crer e perseveravam em Cristo, amém? Então, quando o texto, né, o segundo texto aí da leitura bíblica em classe é o de Pedro, né, capítulo 1, e por isso que eu fiz a questão de na leitura aí colocar o verso 1, porque Pedro ele está escrevendo para um grupo de crentes que estavam espalhados, né, por várias regiões de províncias da Ásia, Capadócia, Bitínia, enfim. E eram crentes que estavam passando por terríveis perseguições. Amém, irmãos? Então, Paulo está escrevendo uma carta para esse grupo de crentes
E é bem verdade que esta carta, esta palavra, ela é também para a igreja nos dias de hoje, mas é importante saber o propósito pela qual ela foi escrita. Amém? Porque isso veio para fortalecer a fé desses cristãos e, com certeza, ao tomarmos conhecimento da profundidade dessa palavra, também ela pode nos fortalecer. Amém, irmãos? Então, Pedro, ele está escrevendo para este grupo de pessoas e ele faz questão que eles saibam que eles foram eleitos por Deus, certo? Na presciência, ou seja, Deus sabe de antemão, Deus conhecia essas pessoas de antemão, tá? E elegeu, né, para a santificação, para a obediência, né? Para ser purificado pelo sangue de Cristo. Amém, irmãos? Então, esta palavra veio para encorajá-los a não desanimar da sua fé, porque antes, antes que o mundo existisse, né, conforme Efésios 1 e 4, já havia um plano já elaborado por Deus na eternidade sobre a salvação. Então, e ele vai continuar dizendo, né, principalmente se você ler o verso 6, ele vai dizer assim, que era para que eles se alegrassem em Cristo, mesmo que eles estivessem passando por provações e que a sua fé estivesse sendo provada, assim como o ouro purifica, né, e prova o ouro, né? E ele vai citar aqui que a fé é muito mais valiosa que o ouro. Amém, irmãos? Então, eles tinham que passar, né, por esse momento, porque a sua fé estava sendo provada, mas eram para eles se alegrarem, porque havia nessa palavra que Pedro está escrevendo, ele vai dizer de uma viva esperança, né, de uma herança nos céus, incorruptível, que não murcha, né? Então, nós falamos aqui em aulas passadas, né, que nós somos herdeiros de Deus, e nós falamos na lição da escola dominical em que nós somos herdeiros de Deus. Qual é essa herança que recebemos de Deus? Então, Pedro ele vai reforçar essa ideia de que lá no céu está preparado para nós, amém? Uma viva esperança, uma herança que é incorruptível. Louvado seja o santo nome do Senhor por isso. Então, por isso, ele fortalece as pessoas com esta palavra, para que eles permanecessem firmes na fé. Amém? Porque tinha essa esperança. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, quando nós olhamos para esse texto e olhando para o contexto que nós estamos vivendo hoje, nós entendemos que quando somos tentados a desanimar, a parar, a fraquejar na fé, nós temos que olhar para esse texto também e acreditar que nós fomos eleitos por Deus, na presciência de Deus, Deus nos conheceu de antemão, né, sabendo quem éramos nós, amém, irmãos, e nos elegeu para a salvação em Cristo. Que maravilha, né, irmãos? Vamos prosseguindo então. Ainda sobre esse termo presciência, da palavra que vem do grego, né, que é o proginoskos, proginoskos, significa reconhecer de antemão. Romanos 11, 2, aponta para o conhecimento prévio de Deus que sabe todas as coisas antes delas acontecerem. Olha que maravilha, né, irmãos? Então, na presciência de Deus, na capacidade de Deus de conhecer todas as coisas antes que elas se aconteçam, né? Então Deus, na sua presciência, ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Porém, nós vamos ver que essa lição, ela nos ensina que a salvação é para todos. O interesse de Deus é que todos os homens, todas as pessoas sejam salvas. Mas ele sabe que nem todas as pessoas vão aceitar a salvação. Amém, irmãos? Por isso, bom, a igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho. Nela, os crentes são chamados, olha só,
eleitos segundo a presciência de Deus, certo? Deus Pai, a aspersão do sangue de Jesus, né? Nesse anunciado temos a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo agindo simultaneamente nesse processo de salvação. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Bom, então, continuando aí, né? A aspersão de sangue. Quando o texto fala aqui da aspersão de sangue, remete ao ritual lá do Antigo Testamento, em que o sangue do sacrifício, certo? Estabelecia uma aliança, um pacto. Amém? Então, a expressão, a, exp, a, expers, a aspersão, né, concedia benefícios aos adoradores, conforme Êxodo 24:8. Então, Cristo ele estabeleceu uma nova aliança com o seu próprio sangue para a remissão de pecados. Então, a função do sangue de Cristo é a remissão de pecados. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. E aí também, Jesus, ele amou a igreja, certo? Voluntariamente morreu por ela, no lugar dela. Esse ato é substitutivo, certo? Único, definido, eficaz, cujo efeito reconcilia o homem com Deus. Aleluia! Então nós estamos vendo aí a obra do Pai que elegeu na sua presciência, Deus nos elegeu. O Filho, ele deu à vida o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E nós vamos ver qual é a tarefa do Espírito Santo. Então, a obra do Espírito Santo é igualmente indispensável à identidade da Igreja de Cristo. Por quê? Nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito Santo. O texto continua dizendo para a obediência. Olha que interessante, irmãos. Então, o Espírito Santo, ele nos santifica para que nós possamos obedecer à palavra de Deus. Entendemos então que sem a santificação do Espírito Santo, não há como obedecer à palavra de Deus. Amém, igreja? Então, o Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Então, o termo santificação, do grego, né, agiasmos, indica separação do pecado e consagração ao serviço do reino. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja não passa de uma instituição humana, né, de um clube, de uma agremiação, né, um encontro de irmãos simplesmente. Então, o Espírito Santo é que vivifica, purifica e conduz a igreja de Cristo. Então, quão importante a presença do Espírito Santo no meio da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja não é igreja. É um monte de coisa aí, menos igreja, tá bom? Prosseguindo então. Bom, nós aprendemos aqui então no primeiro tópico que o Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica. A salvação é uma obra trinitária. Tópico 2, tá? A igreja e a comunhão com a Trindade. Então, nós vamos ver aqui nesse tópico que nós temos que ter comunhão com o Pai, comunhão com o Filho e comunhão com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, conservai a vós mesmo no amor de Deus. Aí nós temos o livro de Judas, capítulo 1, o verso 21, a parte A, tá? Judas aqui é o meio-irmão de Jesus, assim também como Tiago, né, irmãos? Então, Judas, o escritor aqui, meio-irmão de Cristo. Por que meio-irmão de Jesus? Porque Judas e Tiago, né, que são aí escritores também das Sagradas Escrituras, são meio-irmãos de Jesus, porque eles são filhos de Maria, certo? Mas o pai é José. E o pai de Jesus não é José. Amém? O pai de Jesus é o próprio Deus. Então, é de Maria,
com José, visto que Maria também é a mãe de Jesus, então Judas e Tiago são meio-irmãos de Jesus. Amém, irmãos? Então, essa carta escrita por Judas, capítulo 1, verso 21, está falando para conservar, né? Conservai a vós mesmo no amor. Conservar significa manter, preservar, guardar, permanecer. Amém, irmãos? Então, essa aí é uma recomendação importante. Nós temos que conservar o amor de Deus. Deus é quem derrama o amor dentro do nosso coração, mas precisamos conservar isso. Amém? Então, o amor demonstrado por Deus tornou possível, certo, o nosso relacionamento com Deus. Que maravilha, né? Prosseguindo aí então. Bom, a Escritura admoesta aos crentes a zelar pelo amor que Deus tem por nós. E que de maneira nós conseguimos zelar por esse amor? Né? Então, o amor que temos por Ele e o amor que devemos também aos irmãos, né, irmãos? Então, isso é muito importante. Estar no amor de Deus implica caminhar na sua vontade e guardar os seus mandamentos. E quando Jesus ele fala dos seus mandamentos, ele fala qual é o principal mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então é muito importante amar a Deus sobre todas as coisas, preservando esse grande amor, mas também dedicar a nossa vida em amor fraternal com os irmãos, o amor verdadeiro. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Então, permanecer nesse amor denota verdadeira comunhão que se manifesta em uma vida de temor ao Senhor. Então, o amor de Deus é, portanto, a fonte e o sustento da comunhão com o Pai e da perseverança da vida cristã. Isso, ela está interligada entre elas. Amém? Bom, João revela que, por meio de Cristo, temos acesso ao Pai, certo? A verdade e a vida. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. João escreve sobre isso. Judas exorta aos salvos a manterem a esperança gerada pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então se percebe, irmãos, que Deus, como eu já disse, ele derrama o seu amor dentro do nosso coração. Mas de uma certa forma nós precisamos cultivar, guardar isso, tá? E a partir do momento que nós amamos, né, o nosso próximo, a partir do momento em que nós amamos a Deus, a partir do momento em que nós procuramos andar no caminho de Deus, é uma demonstração que estamos preservando aí o seu amor. Amém? Então a vida eterna não é apenas uma realidade futura, certo? Pois estar em Cristo hoje é requisito essencial para essa dádiva, tá? Então, é impossível possuir a vida eterna sem ter comunhão com Cristo. Amém, irmãos? Então, é o que Jesus fala aqui através, né, do Evangelho escrito por João, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ninguém chega até o Pai se não for por intermédio de Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Então, a comunhão com o Espírito Santo é um aspecto vital para a fé cristã. Comunhão com o Espírito Santo é um aspecto vital para a fé cristã. E Judas vai dizer o seguinte: Judas adverte os crentes a serem edificados sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Que maravilha, né, irmãos? Orar no Espírito. Porque muitas vezes, amém? Durante a nossa vida, do nosso cotidiano, né? Nós, diante de situações em que nós não, às vezes, temos ali uma oportunidade de parar para dobrar os joelhos e falar com o Senhor, né? Mas nós podemos orar em espírito. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Amém, irmãos? E quando nós temos essa comunhão com o Espírito Santo,
nós conseguimos sempre estar com a nossa mente ligada com Ele. Espírito Santo me ajuda nessa questão, né? Às vezes, quando não dá para falar, só pensamos, não é isso? Então, Judas adverte os crentes a serem edificados sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Louvado seja a Deus por isso. Amém. Bom, a vida espiritual genuína não é possível sem a ação constante do Espírito Santo, irmão. Amém? Então eu vou ler de novo. Ó. A vida espiritual genuína, ou seja, verdadeira, não é possível sem a ação constante do Espírito Santo. A oração no Espírito não se resume em palavras, mas expressa a intimidade ativa, dependente, certo? Da direção divina. Amém? Por isso? Ainda sobre o Espírito é quem promove a unidade no corpo. Amém, irmãos? A comunhão com Ele nos insere na dimensão espiritual, onde há reconciliação, perdão e cooperação. Então, o Espírito Santo é quem promove a unidade no corpo de Cristo. Então, quando nós vemos uma igreja desunida, é porque, né, o Espírito Santo não está presente nesse movimento. Porque ele é quem promove a unidade no corpo. Amém, irmãos? Isso aqui é muito importante. Louvado seja Deus por isso. A igreja que você frequenta é um povo unido? Amém? Os irmãos, o corpo, trabalha para a união em Cristo? Amém? É bem verdade, né, que nós divergimos em opiniões. Amém, irmãos? Mas o próprio Senhor Jesus Cristo nos orientou para que todos falemos a mesma língua. Paulo escreve uma carta para a igreja de Corinto para que possamos falar todos a mesma língua. Amém? Glória a Deus por isso. Para o reino de Deus, para a obra do Senhor, para o reino de Deus. Então, isso aqui é importante, tá, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Bom, o que nós aprendemos então aqui no tópico 2? A igreja é sustentada pelo amor do Pai, pela graça do Filho e pela comunhão do Espírito Santo. Você não está lembrando de alguma coisa, não, em relação a essa palavra? Da bênção apostólica, né? Isso é muito importante, né, irmãos? Bom, tópico 3, então. A igreja é enviada pela Trindade. Isso aqui é também importantíssimo. Tá? A Trindade age de forma cooperativa no envio da igreja ao mundo. A missão é alcançar a humanidade com o Evangelho. Lembra do ide do Senhor Jesus Cristo e pregar o Evangelho a toda criatura? Amém, irmãos? Então, a principal função da igreja, a principal missão da igreja é pregar o Evangelho de Cristo. Amém? Então, a origem está no coração do Pai, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, está aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, é uma palavra que temos, irmãos, para derrubar alguns conceitos aí, né, errôneos aí sobre a salvação, né? Então, nós temos a seguinte, que Deus, né, a origem do coração do Pai é o amor, né, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, né? Então, quando nós lemos lá a carta aos Romanos, tem um texto que diz assim, como pregarão, né, se não forem enviados? É, irmãos? Então, é sério isso aqui. As pessoas têm a necessidade de conhecer a Deus, mas a igreja precisa preparar pessoas. Amém, irmãos? Para que possa enviar pessoas.
para que possa ganhar mais almas para Cristo. Louvado seja Deus por isso. Então, desde o Antigo Testamento, nós vemos Deus chamando, enviando o seu povo para ser luz entre as nações. Isaías 49, verso 6. O Novo Testamento, certo? Esse chamado ganha novo vigor para o meio da igreja, tá? Que é um instrumento do Pai para proclamar a graça de Deus. Então, nós, no Novo Testamento, nós temos aí, né, esse reforço do próprio Senhor Jesus, né, dando uma ordem para a igreja. Irmãos, a obra da evangelização não é uma opção de escolha, amém? Não é eu que decido se quero ou não quero pregar. É uma ordem. Amém, igreja? Uma ordenança de Deus. E de pregar o evangelho em toda criatura. E de fazer discípulos de mim. Então isso aqui é muito sério, gente. Tá ok? Então a missão não é uma ideia tardia, mas é um plano eterno do Pai. O envio do Filho, no caso aqui, é o ápice, né, desse propósito. E a igreja é chamada a participar dessa missão como corpo de Cristo no mundo. Será que, como igreja, nós temos cumprido esta ordem do Senhor? Será que nós temos colocado em prática o ID do Senhor Jesus? Ou achamos muitas vezes que isto é responsabilidade só de pastor e obreiros, né, irmãos? Então, é muito sério essa questão aqui, tá ok? Então o Filho, enviado pelo Pai, agora envia a sua igreja. Após a ressurreição, Cristo ordenou: portanto, ide e ensinai todas as nações, ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Irmãos, isso aqui é o discipulado cristão, né? Ensinai todas as nações, ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, o ministério de Jesus envolvia a pregação da palavra, o ensino da palavra, né? Tinha ali a cura divina, mas nós percebemos, né, que muito, principalmente falando, era Jesus enfatizava muito a questão do ensino. Jesus estava sempre ensinando as mensagens do Jesus, né, as suas pregações eram verdadeiros ensino da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, que a igreja possa cumprir esse papel, né, irmãos, de preparar pessoas para poderem também ensinar outras pessoas. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então, é responsabilidade da igreja evangelizar, ensinar a palavra de Deus, conforme 2 Timóteo 4:2. E essa ordenança é uma expressão da graça salvadora a todas as pessoas. Amém? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que maravilha, né? Bom, o batismo é realizado na autoridade do nome de Jesus, né? Então nós temos aqui o batismo, tá? O batismo ele tem o seu significado, tá? Muitas pessoas perguntam por que tem que batizar, né? O que significa o batismo? Então a palavra batismo significa mergulhar, emergir, né? O seu significado é como um sepultamento. É como se tivesse aqui sepultando o velho homem, quando o corpo da pessoa é imergido na água, e essa figura aí é muito bem ilustrativa, né? Então os pastores aqui estão emergindo o corpo da pessoa na água, e o corpo tem que ser totalmente imerso. Amém? Porque é um simbolismo que o velho homem está sendo sepultado. E ao levantar da água, aleluia, sentindo aqui a presença de Deus, está então uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. O novo homem espiritual está nascendo aqui.
Amém, irmãos? Que maravilha, né? Então, não é apenas uma liturgia, mas também é uma confissão pública de fé na obra redentora de Cristo. Então, o batismo ele tem esse significado do sepultamento, certo? A pessoa morre para o mundo e vive para Deus, ele ressuscita uma nova criatura, mas também ela tem um propósito de uma confissão pública de fé, né? E a partir do batismo nas águas que a pessoa é incluída no rol de membros do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então isso aqui é muito importante mesmo, tá? Então a missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito Santo. Jesus deu uma ordem antes de ser assunto aos céus, e ele disse: Olha, ficai na cidade de Jerusalém, Atos 1:8, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e depois semeis testemunhas em Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Amém? Então, para que os discípulos pregassem, saíssem a pregar o evangelho, eles precisariam estar capacitados. Atos capítulo 2 cumpre esta promessa, então, do derramamento do Espírito Santo, o revestimento de poder para que eles então pudessem pregar o Evangelho com ousadia, com fé, assim como eles fizeram. Amém, irmãos? Então, a missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito Santo. Ele é quem dá poder, ousadia para testemunhar de Cristo. Aleluia! Glória a Deus por isso, né? Bom, em Atos, vemos o Espírito Santo separando, enviando o missionário para o serviço cristão. Então, olha o papel importante do Espírito Santo na vida da igreja, certo? Separando pessoas para o ministério, enviando missionários para o serviço cristão. Ele acompanha, orienta, dirige a tarefa evangelizadora da igreja. Aleluia. Ele concede dons espirituais para o exercício eficaz do ministério. Olha que maravilha, irmãos. O que o Espírito Santo nos proporciona, né? O que nós temos de ferramentas hoje que poderíamos usar para a pregação do Evangelho, não é isso? Então, se nós olharmos no tempo passado, os missionários tinham que andar a pé muitas vezes, navios, né? As cartas para que chegassem até outra cidade eram carregadas em carros de boi, né? Feito o transporte com cavalos, não é isso? Hoje, né, nós temos uma facilidade, né? Nós temos ao nosso ferramentas ao nosso favor. E muitas pessoas não usam esse recurso que temos hoje. Amém, irmãos? Hoje a palavra de Deus ela pode ser pregada aqui em tempo real, ela pode estar sendo ouvida por alguém do outro lado do planeta. Aleluia! Não é isso? E aí as pessoas ficam usando o meio de comunicação, que é uma ferramenta poderosa, irmãos, para entristecer o nome de Cristo, né? Usa a internet aí, redes sociais para criticar a igreja, para fazer debates que não têm fundamentos. Ah, pastor, você é contra o debate? Não. Mas tem debate que não tem fundamento, né? Tem debates aí, irmãos, que não edifica ninguém. Amém? Então, que possamos ter sabedoria, pedir sabedoria, estratégia para o Espírito Santo, porque nós temos lido aqui que ele que acompanha, amém? Pedir para ele, Senhor, como é que eu posso usar aí, né, esse meio de comunicação eficaz? Como é que eu posso usar isso para glorificar o teu nome? Me dê uma ideia, me dê um, um- uma estratégia, né, para que eu saiba usar essa ferramenta para a glória do teu santo nome, tá? Então ele acompanha, orienta, ele dirige a tarefa evangelizadora. Amém? E não esquecer também do evangelismo pessoal, né, meu? Corpo a corpo ali, né? Aquela possibilidade que você tem de conversar olho no olho, falando para a pessoa de Jesus Cristo, tá?
Então ele concede dons espirituais para o exercício eficaz do ministério. Então é maravilhoso servir ao Senhor. Então nós aprendemos aqui no tópico 3, tá? Que a missão da igreja é trinitária, né? Nós estamos aí já bem craques nisso, né? Ação trinitária é ação simultânea do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trabalhando simultaneamente aí para a salvação, o resgate da alma da pessoa. Então, a missão da Igreja Trinitária: o Pai envia, o Filho comissiona e o Espírito capacita. Amém? Partindo para a conclusão, a Trindade ela está presente em toda a história da salvação, desde a nossa eleição, formação, santificação e o envio, e por isso, como instituição trinitária, a Igreja é chamada a cumprir seu papel no mundo com poder e fidelidade. Essa Igreja vive, persevera e cumpre a sua missão mediante a comunhão com Deus Trino. Então, essa doutrina não é abstrata, mas prática, viva e transformadora. Amém? Então, estamos aqui encerrando então esta aula, né, desse trimestre. Vamos iniciar aí um novo trimestre com uma lição muito importante, né? Vamos falar de homens em qual o mundo não era digno, né? Que maravilha. Então, convido você aí para estar conosco aqui na próxima aula, semana que vem. Bom final de semana a todos. E Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.